esse assunto, que após 2 semanas de uma certa tranquilidade com a eleição de Lula para um novo mandato, o mercado financeiro reagiu mal às manifestações do futuro presidente sobre a economia. O dólar abriu cotado a R$ 5,24, mas em 5 minutos de operação já passava de R$ 5,31. Ao longo do dia oscilou até bater em quase R$ 5,41 no meio da tarde. Depois recuou um pouco e fechou cotado em R$ 5,39, o maior patamar em 2 semanas. A alta de pouco mais de 4% do dólar foi acompanhada da queda das ações do Ibovespa. O principal índice da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, perdeu quase 4 mil pontos nesta quinta-feira e fechou em queda de 3,61%. O aumento da inflação em outubro, após 3 meses de taxas negativas, afetou o humor do mercado. O IPCA fechou o mês em 0,59%, acima do esperado pelos investidores. O índice foi puxado pelos preços dos alimentos, que mantiveram a trajetória de alta mesmo com as medidas do governo que levaram a uma queda considerada artificial da inflação nos meses anteriores à eleição. Mas a maior preocupação do mercado é com a agenda econômica do futuro governo. O discurso de Lula nesta quinta, sinalizando que pretende aumentar os gastos públicos e que a estabilidade fiscal não é uma prioridade, preocupou os investidores. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto? É preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto. Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? A equipe de transição sinalizou que pretende deixar fora do teto de gastos o valor relativo ao pagamento do Auxílio Brasil. Foi visto pelo mercado como uma defesa enfática de políticas aí adotadas num passado recente que deram resultados muito ruins, né? Então, de certa forma, eu diria que foi um certo choque de realidade para os mercados que passaram a incorporar um risco aí de um governo, pelo menos do ponto de vista da gestão econômica e fiscal, bem pior aí do que se imaginava até pouco tempo atrás. No fim da tarde, Lula ironizou a reação do mercado. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. Já o vice-presidente eleito e coordenador da equipe de transição, Geraldo Alckmin, defendeu a posição do petista. Se alguém que teve responsabilidade fiscal foi o governo Lula. Isso não é incompatível com a questão social. Não é incompatível. O que precisa é a economia crescer. E o teto de gastos, francamente, é uma aberração econômica. É preciso olhar a dinâmica da economia e saber como é que você tem que fazer a gestão fiscal.